Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 16 horas e 53 minutos, dia 12/4 de 2022. Eu inicio os trabalhos desejando muito sucesso, saúde e paz a todos. E nós temos uma tarde quente, 26 graus, aqui em São Paulo. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos falando sobre o mini índice, né? Ele vence bimestralmente, sempre às quartas-feiras mais próximas do dia 15, nos meses pares, tanto o índice quanto o mini índice. A gente está operando o J22, J de Jacaré, e agora a gente vai operar o M de Maresias. Eu sempre, assim como a Polícia Federal, né, eu dou nome aí aos vencimentos, então foi o Jacaré, agora entra o Maresias 22. Muita gente vai rolar hoje, no finalzinho, a maioria vai rolar amanhã conosco perto da abertura. A rolagem você encerra o J22, como é uma operação comprada, você compra a mesma quantidade do M22 e transfere a expectativa compradora. Tem um spread, uma diferença de preços entre um contrato e outro. Isso é normal, né? E nada mais é que juros, a Selic mais alta, você tem uma diferença entre um contrato e outro maior. Você não ganha ou perde nada na rolagem, e sim na movimentação direcional, no nosso caso para cima, uma vez que estamos comprados. Eu estava vendo um suporte para TV aqui, por isso que apareceu. Então, eu vou fazer uma sequência um pouco diferente hoje, né? Eu vou começar pelo mini índice, o estudo. Hoje a gente acertou o racional compartilhado no Telegram, né? Quando eu estava ali no 117.500, eu falei que iria buscar o 118.100, 118.200 e ele buscou. E falei que seria o pós-índice de inflação americano. A gente acertou a movimentação inicial, mas não sustentou as cotações acima do 118. Ah, professor, o mercado é complicado, ele agir judia do emocional é meio cansativo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Para fazer o óbvio, né, você não vai ter retorno. É a vida. Né? Então é isso que eu tenho para dizer. É pau na máquina, vamos trabalhar. Pô, a gente vai errar, eu te vejo nos 122 mil pontos até a quinta-feira, vamos. A gente vai errar a data, mas a gente vai acertar o movimento. Até os 122. Não vai bater sexta, vai bater segunda ou terça. Né? Vai montar um negócio, monta uma indústria. Trabalha por comissão, que aí os caras te enganam, colocam custos a mais ali, quer reduzir comissão no meio do caminho. A bolsa a resposta é rápida, em outras áreas é muito mais demorado. Então o que nós temos na tela aqui é admissível pensar dessa forma como sendo um alargamento. E assim teria ocorrido aqui um rompimento falso. Eu prefiro trabalhar com o cenário 1 aqui, o azul. Né? Hoje mais um pouquinho que subir vai fechar de lado praticamente. É frustrante, porque a gente acreditava numa alta, mas é isso. Né? É a mesma coisa o milho, né? O milho tinha um cenário que você fala, caramba, eu acho que vai fazer o pivô de baixa, né? No caso aqui a gente mediu por fibra, já está na hora de tirar. Daqui a pouco está no nosso médio, ó. Aqui 86,13, deixa eu ver esse ponto aqui ser mais baixo. O 86,13 é o primeiro fundo. A operação do milho vai dar bom. É que a parte emocional, né, comportamental do trader é muito importante. Então 86,13, 85,82, rompimento falso. Aí a gente tem praticamente aqui uma pinça. Um eixo menor a 89,39 e um eixo maior 891,90. Então estou tranquilo, com uma expectativa muito positiva para a operação com milho. Estou com 15 contratos. E pelo menos por enquanto está tudo certo. Racional de compra de suporte 1, suporte 2, ó. Tem demanda por milho, né, para etanol, alimentação de animais, para alimentação humana também. Estados Unidos é muito utilizado
Já foi mais, mas ainda é muito utilizado para a produção de etanol. Aqui a gente pensa no fundo duplo. Professor, é fundo triplo, é o Três Rios? Não, né? Teriam que ser equidistantes. E é isso. Milho expectativa muito boa. E o mini índice é isso. Ele tem um alargamento, deve voltar para a parte alta. Esse não foi um gap de fuga, foi um gap de área. É a vida real e tá tudo certo. Ok? Deixa eu prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Então, vamos ver aqui. Primeiro amigo que nos prestigia, Alexandre Bitar. Boa tarde, professor. Belas análises, claras, objetivas, como sempre. Pelas previsões para o Corinthians, o Gatorade deve estar vencido. Boa semana a todos. Eu mitei no Cartola lá de um grupo que eu participo. Fiz 120 pontos na primeira rodada. Peguei Egídio, Caleri, Hulk de capitão. E o Corinthians amanhã vai jogar pela Libertadores. Corinthians 8-0. Eu nem sei quem é o adversário, mas eu posso afirmar que 8-0 pode me cobrar. Nosso querido amigo Marcos, caro professor, saúde e paz, vamos que vamos. Tem um estudo no Ibov, que já acompanha há algumas semanas. Se for possível, poderia fazer esse seu estudo. Maravilha, desde já agradeço, vamos lá. No gráfico semanal, tracei Fibonacci ligando o topo da semana de 7 de junho, com fundo de 29 de novembro. 7 de junho a 29 de novembro. Deixa eu ver aqui. O topo de 7 de junho com fundo de 19 de novembro. Então, foi isso, né? Isso, 7 de junho a esse fundo aqui. Mais ou menos esse fundo aqui. 26, 27, 28. Esse fundo aqui, certo. Percebemos que o nosso índice tem se respeitado as linhas de Fibonacci milimetricamente. Minha dúvida é, será que vai respeitar a retração de 50% de 115,600? Outra coisa que eu observei nesse estudo do gráfico semanal é que a média exponencial de 5 períodos foi respeitada durante esse intervalo de tempo, tanto na queda quanto na alta. Então, exponencial de 5. Então, fez a queda. É verdade. Inclusive, durante a queda foi a oportunidade de venda, exatamente, aquela história do subiu, cortou, né? Que o preço tocava nessa média. Agora, na alta, essa média faz o mesmo papel. Quando o preço se aproxima dela, abriu uma boa oportunidade de compra. Isso está acontecendo agora. Eu cheguei a comentar alguma coisa parecida. Aqui, na verdade, eu estou colocando o gráfico diário, né? Deixa eu colocar o semanal, mas dá pra gente ver, a gente só considera... Geralmente, quando toca de 5 no semanal, é a de 21 no diário. Ó, tá corretíssimo. Tá exatamente pressionando a de 5. E aí, eu vou traçar a FIBO como o nosso amigo comentou. Seria isso, né? Eu vou deixar aqui azul reforçado. Correto? Ele traçou entre o topo e o fundo. E tá ali milimetricamente praticamente 50%. Show de estudo. Por fim, utilizar a simetria do gráfico semanal. Professor, o candle da semana do 16 de agosto gera uma queda exatamente na região de 50%. Será no desafio de 122 mil pontos, que se ocorrer talvez seja a última oportunidade de compra antes de subir até o topo histórico. Essa parte eu concordo. O projeto dessa subida será bem rápida e violenta. Caso aconteça, vamos acompanhar. Muito bom. Fúria, seguimos juntos, pois juntos somos mais fortes. A Top Trades é a casa do investidor. Forte abraço, que Deus nos abençoe a todos nós, nossas famílias. Está corretíssimo. Então,
está na retração de 50%. O padrão da alavanca não é mais válido. Uma outra coisa, caríssimo, ó. Topo anterior. Veio quase milimetricamente a 100 pontos, né? Do topo anterior. Deixa eu só ver uma parte aqui. O candle da semana 16 de agosto sugere uma queda exatamente... Seria isso, né? Não, 16 de agosto. Agosto. Vamos ver aqui. Então aqui, né? 16 de agosto. Ele sugere uma queda, uma alta, né? Ó, 122,191. Então ele sugere uma queda exatamente na estação tal, e será exatamente no seu desafio. Maravilha. Então, excelente estudo. Tá feito e muito obrigado por compartilhar. Assim nós crescemos, evoluímos e aprendemos juntos. E o que eu completaria aqui? Está na retração de 61,8 entre este fundo e este topo. Então, uma região propícia, vai formar fundo a qualquer momento. O mercado vai formar fundo. Está aqui no topo anterior, como a gente citou, e parabéns ao Marcos pelo estudo. E vocês são sempre bem-vindos. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Ela pede Bradesco e CSN, seria possível fazer alguma projeção para elas em relação a tempo e alvo? Eu não faço muito comumente assim projeções, porque ainda mais em momentos mais voláteis, assim, as variáveis são muitas, mas a gente pode observar alguma região de resistência mais manjada, por exemplo. O que eu te diria aqui sobre Bradesco? O Bradesco está montando fundo, né? E eu traçaria, por exemplo, uma LTB. Estão falando em projeções, né? Talvez isso ainda no mês de abril. Deve buscar nos próximos dias essa linha alta aqui. E provavelmente cumprir a simetria em V a 22,71. Se passar, você pode projetar, por exemplo, 23,08 e acima de 23,08 trabalhar com esse ponto como stop. Olha, é uma região chave aqui. Se você pega, por exemplo, para trabalhar um gráfico semanal em Bradesco, aparentemente acima de 23,06 não tem resistência. Você trabalha com esse ponto como stop e vai surfando a movimentação. Aí CSN, por exemplo, né? CSN A3. A gente tem um gráfico semanal que nos leva a crer que tem formação de fundo, um fundo mais forte, assim, para impulsionar o preço mais alto que o anterior. Né? Além da LTA, a gente consegue perceber aqui o padrão da alavanca, fundo mais alto que o anterior, provavelmente para estourar pivô aqui em cima. É interessante que ela permaneça acima de 25,65 para não ficar com aquela cara de um topo duplo mesmo que vem aqui na base a 23,25. Por exemplo, o alvo acima aqui de 27,20, que é o alvo de guerrilha, né? Ou 27,19, a gente tem um alvo curto a 30,54. Acima dessa região, ó, só vai ter resistência 35,16. Que eu acho que seria um alvo bastante razoável para o ativo. Perfeito? João Vinícius, boa semana, Nobre Wagner. Neste momento, o mini índice se encontra no 116 mil e fora da banda inferior, quase tocando um fundo. Seria um movimento baixista corretivo? Sim. Para os próximos dias e semanas, eu acredito que não. Eu acredito que está bem perto de formar um fundo. O mercado, na verdade, ele vai e volta, vai e vem, e ele está praticamente no mesmo range, né, desde a semana passada. Que Deus siga iluminando a todos nós, então eu acho que ele está num range... Amanhã tem vencimento, né? Por exemplo, o mercado futuro está acionando o pivô de baixa a 116,915. Tá. Né? E as médias estão apontando para baixo, mas ele tem a média de 200 aqui, está entre duas retrações de Fibo.
Então, por exemplo, você tem um canal de alta, não é nada absurdo ele se aproximar da média de 200 e da retração de 50% de FIBO, para depois tomar fôlego e começar a subir novamente. O Paulo Xavier, boa noite, meu amigo professor, e todos vocês são muito bem-vindos. Marcel, Alexandre, Wagner, Luciano, né, o João, Solange, Marcos, Alexandre Bittar, né, que enriquecem o nosso conteúdo com as vossas participações. Então, nosso querido amigo pede Braskem Egg. Acompanho sempre seus vídeos, mas não reparei se esse ano tem grupo no Cartola. Esse ano não deu tempo de fazer, de divulgar. A gente já está começando a estruturar a imersão 14, né, que vai ser lançada quando o mercado atingir os 126k. E aí a minha equipe já está montando página, fazendo algumas coisas. Então, a gente tem 6 grupos de Telegram, então a gente não conseguiu abrir ao público esse ano, caríssimos. Nós temos Braskem, BRKM5. Acho que a Braskem é uma baita oportunidade. A Braskem não é um ativo fácil de operar, ela é a BR Foods da indústria, né? É um desafio muito grande, ela tem drivers muito complexos que fazem preço. A Braskem seria aquele caso assimétrico, né? Você tem um ativo barato que tem um potencial grande de valorização. Se começar a subir para baixo, talvez o espaço seja menor. Não é uma ação barata, mas é uma grande empresa que tem bons fundamentos, bom volume. De repente, se você for um trader extremamente técnico e paciente, pensar em romper, em comprar o rompimento dessa cunha é algo bastante interessante. Que é uma mistura de canal com cunha, não é exatamente um canal, porque as retas não são exatamente paralelas. E juntos até os 126k. Então nós temos a Eng Brasil. Essa já é uma ação em tendência primária, secundária, terciária de alta. A última chance de uma compra mais técnica descontada foi no rompimento dessa cunha. Uma cunha mesmo, né, com as retas bem inclinadas. É um ativo para bater renda fixa, mas o meu perfil no momento é buscar movimento explosivo. Mas para quem de repente tem o perfil lá da SAPR11 que nós temos também, ou de uma Itaúsa da vida, a Eng Brasil pode fazer parte de uma carteira mais conservadora. Deixa eu ver contra quem. Deixa eu colocar aqui, ó, tabela. Libertadores 2022. Eu sei que o Boca está no grupo do Corinthians e o jogo não é contra o Boca. E também, naturalmente, não é contra o Always Ready. Muita gente acha que é Always Ready de vermelho, mas é Always Ready de sempre pronto. Deportivo Cali, maravilha. É amanhã, Corinthians 8, Deportivo Cali 0 na Arena. Eu acho que o Castro vai fazer um gol de pênalti só pra quebrar essa energia ruim das ameaças. Isso daí é coisa de vagabundo. Esses caras jogam trade esportivo, fazem aposta que o cara não vai tomar gol, vai pegar pênalti, não sei o quê. É coisa de bandido, isso aí não representa a torcida de jeito nenhum. É viciado em aposta de resultado de jogos. Cássio pega todas, nesse jogo ele vai pegar pênalti. Vamos juntos, Marcel, sempre aí conosco já há muito tempo. Um grande abraço, sucesso. Um aluno maravilhoso que está conosco, acompanha você também nas redes sociais, está de parabéns. Alexandre Navogin, boa tarde, professor. Poderia avaliar a AMAR, DMMS Neogrid? Claro, rumo a 122k, não vai ser na quinta. Né? Eu acho que todos os desafios assim que a gente não acertou data, ou perto da data, envolvia feriado. É difícil entender movimento de investidor perto de feriado. Então, é que eu sou teimoso. A gente vai acertar, mas vai errar a data. Então, a primeira ação é a AMAR 3, né? Marisa, eu entendo que é uma das melhores oportunidades da Bolsa no momento.
muito descontada. A queda de hoje abre oportunidade. Não creio que seja materializado esse M que a gente tem na tela aqui com base no diário. O semanal simetria eu penso que favorece a alta, mas assim, tem que começar a subir, né? Porque senão trabalhar contra uma barra dessa é complicado. Aí temos a DVMF3. A área farmacêutica já está inclinada para cima. É uma ação, por exemplo, que vale o risco, porque nós temos um W acionado a 4,48. Na minha visão, vale, né? E a ação respeitou a média de 21 e está para estourar um pivô. Né? O pivô vai ser confirmado no rompimento 503. E é aquela história, mercado caindo, ação subindo, tem algo diferente. Né? E aí, Neogrid. Eu acho que é uma das grandes oportunidades também da Bolsa no momento. Ela não sustentou o rompimento do pivô a 2,82, mas sendo ela um ativo de fluxo, provável padrão da alavanca, aqui você pode dizer, vou entrar em Neogrid, divide o lote, por exemplo, hoje, amanhã e quinta, ou quinta e sexta, dificilmente você vai ficar com médio ruim e compra um ativo descontado. Meu xará, boa tarde, bora lá encarar mais um desafio. Ele pede Neoenergia e Pets, forte abraço, uma ótima, excelente semana a todos nós, ao nosso amigo. Então vamos ver aqui a Neo Energia. As empresas de energia em geral estão muito bem, né? A gente vê pelo índice de energia, correção até topo anterior, média de 21 para o alto e avante. São com excelente potencial. Hoje o setor ele concentra grandes valorizações. Inclusive na carteira fechada nós temos uma ação com esse perfil. Acionou pivô de alta a 16,71 e tem amplo espaço para subir. Podemos aqui traçar uma LTA, se for rompida, coloca o ativo num território comprador cheio de touros. E aí, Pets 3. Pets é uma das minhas grandes apostas na bolsa, né? A Pets, os astros têm que alinharem-se. Né? Ela foi nos 20, que a gente havia comentado quando estava 14, subiu quase 50%. Aí voltou. Está aqui numa região de suporte, eu entendo que vai segurar, que ainda vale a pena pela qualidade que tem a ação. Ela está negociando com esse desconto de forma circunstancial. Então, em épocas de alta, tem muita ação ruim que sobe. Em épocas de baixa, tem muitas joias que não sobem. Pets é uma delas e eu vou além. Eu diria que nós temos aqui um canal de alta. E ela está na base do canal. Ok? Luciano, professor Wagner Caetano, saúde e paz. Podemos considerar que o dólar está num bom preço para posição para dezembro? Para dezembro? Tanto em contratos quanto em ações americanas, sim. Né? O real está forte em relação ao dólar. Você consegue mandar grana para a corretora internacional e isso daí é uma boa. E comprar, inclusive, de repente, ações que sejam ADRs. É uma possibilidade. Aí ele pede DIS B34. Parece que ele deixaram uma pinça de fundo hoje. Grande abraço e obrigado. Disponha sempre às ordens. Professor Wagner Caetano trabalhando para a nossa comunidade, sempre com muito prazer, porque o trabalho é uma dádiva. Eu vou responder uma pergunta de forma coletiva aqui. Eu já respondi, na verdade, né?
do Henrique Carvalho, a discrepância entre o J22 e o M22. Ninguém ganha nem perde nada com a rolagem, porque muda o seu preço médio. Então, como muda o seu preço médio, você não ganha nem perde nada com a rolagem. Eu acho que é isso mesmo, né? A Disney, ela está numa região bem descontada. Não é exatamente uma pinça, os candles são muito pequenos, seria uma compra assimétrica. Uma compra assimétrica porque descontada, talvez aqui um gap de medida. Né, uma grande empresa. E fechou um gap aqui que já estava aberto, ó. 40 com 55. 40,64 praticamente fechou. Aí pode estar o pulo do gato. O fechamento do gap. Ok. Muito bom. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer ativos fixos. A gente tem a Ambev aí na tela caindo 1%, mostrando tem algum nível de resiliência. Porém, entretanto, todavia, mais uma vez não rompeu 15 com 13, mas a inclinação continua sendo de alta. Acho interessante quando o ativo tem mínima e máxima mais alta que a sessão anterior. B3, SA3 não é exatamente uma surpresa esse movimento. Eu não vou traçar de forma milimétrica aqui, mas eu vou traçar a FIBO de forma aproximada. Tem entre retração de 38,2% e 50%. Aí BBS3, resiliente, deve cumprir a simetria em V e romper a região 35,72 e ali acionar um pivô de alta, é o meu entendimento. Está simplesmente na parte alta de um movimento, mínima e máxima maiores que a sessão anterior. Bradesco fica com cara, né, que vai perder 20,88 acionar um pivô de baixa, mas pelo contexto eu vejo mais como uma figura simétrica favorável à compra. Itaúsa abre oportunidade na retração de 38,2 de Fibonacci. Né? Os ativos que pareciam que iam corrigir no tempo, eles na verdade distribuíram e corrigiram no preço. Caso de YouTube, retração de 38,2. Sambi, que é uma ação que nós temos em carteira, 1,32 de queda, ainda conserva a região de topos anteriores ali, máximas marcadas em outubro e novembro nessa região. A IBPAC faz parte da carteira Desafios. Talvez a última oportunidade de comprar o ativo bem descontado mesmo nesse movimento. Essa queda dos últimos dias, né, nós comentávamos na semana passada que não é exatamente uma surpresa, poderia acontecer. Né, no mundo ideal, cor-de-rosa, você zera tudo, compra de novo, mas não é bem assim. Né, positivo está respeitando os arredores de 8,52 como suporte, isso é relativamente interessante. Aí nós temos o IFNC. É um cenário dos sonhos ideal? Não. Mas uma vez acima de 11 mil pontos de novo, que é um pulo, se amanhã a gente tiver uma mudança de ares, que é provável que tenha, ele anula o pivô de baixa, faz repensar o pessoal que entrou na venda, enfim. Aí nós temos o índice de materiais básicos, ele vai escorregando na esteira dos metais e do petróleo. Vamos ver se ele encontra suporte antes das simetrias completar-se a 660. E o índice do setor imobiliário, um pullback na linha superior do triângulo que foi acionado. O índice de consumo, retração de 50% de FIBO. E o índice de energia continua forte, né, mantendo a cotação sobre 85.305. Está com cara que vai romper as máximas recentes
e acionar um mega pivô de alta. A Small 11 recuou para o 114,56, que é um topo anterior, região de suporte. Vamos apagar aqui essa região que não é tão importante. E o 117,31 sim, acima desse ponto neutraliza, na minha humilde leitura, o topo duplo. Aí nós temos Petro, resiliente, buscou 34,60, nós falamos isso desde os 30. A cabeça do pivô, ela passa por 33,79, foi respeitada e deve buscar a parte superior aqui do canal. Vale está estressando 93,40, fundo que já trouxe esse repique de alguns dias na virada de março para abril. China 11, pouquíssimo interessante esse ativo, né? Talvez o fechamento do gap abra uma oportunidade e a gente compartilhe aqui com os amigos. Cury teve um bom desempenho. Né, cara, eu tenho um aluno dos grupos antigos. Eu não consigo entender como o cara pode ser tão chato conhecendo o nosso trabalho já há tanto tempo. O cara não fala nada de positivo, é só pentelhação. Nos grupos mais novos eu não tenho ninguém com esse perfil, nem em rede social, nem por e-mail. Eu vou te falar, viu, a parte emocional. Aqui nós somos blindados, né, emocionalmente, mas incomoda. Você vai olhar a mensagem, acho que é alguma coisa. Mas enfim, vamos em frente, faz parte do jogo. E é sempre quando eu tô gravando, parece que ele adivinha, acho que ele tem uma câmera aqui em casa. E olha que eu mudei. Então, Cury 3, o ativo subir num dia baixista é interessante, deixa a gente mais animado. Nós, né, ficamos mais animados. É o caso de Melnik. Conseguiu fechar em alta, com sombra inferior, isso é muito bom. Local web é local web, né? Ativo de fluxo, Maria vai com as outras, mas se o mercado começar a subir, acho que ela vai junto. Em especial se nós tivermos queda nos títulos norte-americanos. Eu considero sim um fundo triplo, 1, 2, 3. São equidistantes os fundos e há um retângulo aqui, informação local web está na base. Aí teremos Gerdau, mostrou resiliência, nosso alvo lá 3360 deve chegar aí no comecinho de maio, ela tem uma simetria em V a 31 com 31 e aqui em cima aciona pivô de alta, respeitou uma LTA. DI1 F25 hoje parou de subir, pós índice de inflação americano, isso é interessante. Pode começar um movimento de queda, eu acho que o fará. E o dólar, ainda penso que o caminho mais natural é a busca por 4.613, onde vai acionar um pivô de baixa ou fazer um fundo duplo. E aí, a gente vê aqui no intraday que a simetria parece ser uma simetria em A com alvo a 4.643 para amanhã. Então, essa LTB, eu não gosto de deixar nada no gráfico que não seja essencial para o meu estudo, então eu vou apagar. Cara, Ibov é isso, né? Fica a frustração porque chegou o trabalho em alta, mas é uma leve queda. Topo anterior 115.950, retração de 61,8% de FIBO. A gente tem o BOVA11, a mesma história, né? 111,66 o topo anterior, 112,11 retração de FIBO. Tem tudo para segurar por aqui, acima do fundo anterior que acionou o pivô de baixa, sim. 112,48 neutraliza o padrão e pode subir fortemente, deixando o fundo duplo. O mini índice está mais perto da retração de 50%. Média de 200 aqui, quase tocando o preço. E o ponto-chave 116.915. Não vai atingir os 122 mil pontos na quinta-feira, isso aí eu já sei. Mas semana que vem eu acredito que sim. E como nós comentamos, está na parte baixa de uma mistura de canal e alargamento, tem tudo para voltar a subir a partir deste ponto. Bolsa de Xangai, sombra inferior,
dá uma impressão de marcação de fundo e imagino que terá alta nessa madrugada. Japão tem um monte de gap, né? E a da China, na verdade, eu vi aqui o semanal, deixa eu colocar o diário. Olha que interessante, a bolsa de Xangai, rompimento falso de 3,159 e um padrão penetrante. Índice japonês não tem sinal de fundo, não está tão longe das médias. O minério, ele tem reagido, preservado a LTA, por enquanto está tudo certo. O petróleo respeitou essa região de suporte e está acima da LTA anterior, é um sinal de força. Aí tem a média de 21 que vai dividir, acima da média de 21 tem um espaço mais amplo para subir, abaixo voltará a cair. E uma das poucas coisas boas que aconteceu hoje foi o sinal de topo real nos títulos de 10 anos. É um spinning top. Se perder a mínima, perde a média de 5 junto, pode cair 5, 6% aí em 2 dias. Índice Nasdaq não tem um sinal concreto de fundo, mas não é um cenário de fim de mundo também. Assim como o S&P, né? Mais um pouquinho aí fecharia em alta. Amanhã é outro dia, Dow Jones, né? O Dow Jones, por exemplo, um fechamento acima de 34.190, né, que ocorreu, já é alguma luz aqui. Parece um ombro, cabeça a ombro, porém um rompimento de 34.908, além de neutralizar a figura, deverá trazer um movimento muito forte. Eu entendo que faz sentido que nós liguemos aqui os topos e pode ser um mega de um triângulo. O VIX trabalhou de forma comportada, é mais um sinal interessante, não sustentou acima de 24,78. BZQ inversamente proporcional à sua bolsa vezes 2 trabalha de forma tímida. E o EWZ ele vai corrigindo, né? Não chegou a tocar média, esse gap foi preenchido, voltou, eu não vejo nenhum problema por enquanto. O Reino Unido também não. O Reino Unido ele conserva o viés de alta, assim como a Bolsa de Paris. Bolsa de Paris eu considero um rompimento falso de 6442 e um candle bastante animador, um W marcado aqui prestes a começar um movimento de recuperação. E eu vejo também o estoque 50 como sinal de fundo, não sustentou abaixo dessa região, não acionou o pivô de baixa no 3789, isso é bastante positivo. O índice DAX, rompimento falso, mais claro que a água, 14,027, um candle bem robusto, interessante apesar da queda. Então amanhã tudo leva a que teremos uma sessão positiva. E o MME, ele tem um oco sim, está abaixo uma LTA, mas uma leve alta aqui pode mudar todo esse cenário, será o caminho mais provável pelos fundamentos. Agora, o Brasil deve receber um fluxo maior, o fluxo cambial ele diminuiu, mudou a metodologia da B3E, mas o Brasil continua tendo fundamentos para atrair investimentos estrangeiros, ainda mais com a saída da Rússia do MSCI. DXY sem sinal de topo, dólar contra a cesta de moedas, e Bovespa em dólares segue mais ou menos ali o racional do EWZ. E pessoal, é isso. Vamos em frente, amanhã é outro dia. Contem conosco, sempre fortes, firmes na luta. Seguimos juntos que juntos somos mais fortes, pessoal. Valeu!